Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Euler Santos, sou professor de matemática e nesse momento gostaria de pedir licença porque estarei entrando na sua residência, tá bom? De uma forma virtualmente, trazendo muita informação, conhecimentos matemáticos. Gostaria de deixar bem claro que a nossa aula de hoje é a nossa primeira aula, né? Aula inaugural. E esse ano promete ser um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas. Gostaria de deixar aqui bem claro que o professor Euler, aqui, o professor de matemática de vocês, estará acompanhando você aí nessa nova etapa, tá bom? Você saiu aí do fundamental, está agora aqui no ensino médio, né? E aqui você vai aprender muita coisa. Tenho certeza que você vai se dar muito bem, porque o professor está pronto aqui, junto com a equipe toda da escola, da instituição, para ajudar você a chegar no seu objetivo. Então, obrigado por fazer parte da nossa equipe e esse ano de 2021 você escolheu o lugar certo, o lugar correto para a aprendizagem é aqui. Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma breve recapitulação daquele conteúdo que você estudou. Se você tiver alguma dúvida relacionada a esses conteúdos trabalhados anteriormente, você vai estar eliminando hoje, tá bom? Porque o objetivo aqui é você aprender muito mais, tá bom? Então nós iremos começar a nossa videoaula aí, trazendo aí algumas recapitulações de alguns assuntos que foram estudados nas séries anteriores, tá bom? Vamos lá para a nossa aula. Acompanha comigo aí. Ações básicas, né? E através da base é que a gente consegue chegar no nosso objetivo. E com certeza, você prestando atenção, eliminando sua dúvida, você vai chegar no seu objetivo, né? Bom, pessoal, é importante que a gente possa fazer a definição do conceito matemática, né? Do conceito matemático. Esse conceito, ele é aplicável no nosso dia a dia, seja ele de uma forma direta, né, ou indiretamente. Em que sentido, professor? Dei um exemplo pra gente aí. Olha só, pessoal. Observe você aí o horário que você tem que estudar a matemática. Você vai observar o tempo, certo? Também você vai ver a quantidade de água que você toma. Então envolve o conceito matemático. Quantos passos você dá? Quantos minutos tem o vídeo do professor? Todas essas noções básicas são noções de matemática, né? Envolve o conceito matemático. E é através desses conceitos que nós vamos começar a estudar e aprofundar mais os nossos conhecimentos específicos. Claro que você vai, no decorrer dos estudos, se deparar com situações que você já estudou anteriormente, né? O que é o ensino médio, né? Para você que está chegando agora no ensino médio, você saiu do Fundamental 2 e veio para o médio. Professor, existe alguma coisa que eu possa me assustar? Ainda não, tá bom, pessoal? Você não precisa ficar assustado. Eu tô pro médio e agora eu vou ficar... Não, não é assim, tá bom? Você estudou no Fundamental 2, você vai complementar aqui no ensino médio. É claro que os conceitos são um pouquinho mais específicos, né? É nítido isso, mas o importante é que se você teve uma base boa, você não irá ter dificuldade aqui no ensino médio. E tenho certeza que você está com alguém aqui do outro lado da telinha que vai lhe ajudar muito na hora da sua dúvida, tá bom? Vou estar sempre disposto a ajudar a você entender esse conceito matemático. Afinal, a minha função é formar vocês cidadãos, né? Em que vocês possam futuramente trazer benefícios através do conceito matemático, né? Pessoal, matemática é difícil? Né? Algumas vezes a gente vai se deparar com situações difíceis, sim. Mas nada que não possamos determinar uma solução. Eu digo assim, se existe uma pergunta, consequentemente existe uma resposta. Se com certeza você prestar bastante atenção nas aulas, tirar suas dúvidas, estudar não somente através do vídeo aula, também buscar fontes aí do livro, da internet, com certeza você vai se dar muito bem na matemática aqui na primeira série, ok? Por quê, professor? Porque é importante você ter conhecimentos aí, não somente do vídeo aula do professor. É importante que você faça também busca aí em outros materiais, né? Bom, então vamos lá. Nosso primeiro passo aqui, vamos falar sobre conjuntos numéricos, né? Bom, pessoal, vocês já estudaram esses conjuntos numéricos, estudaram eles com certeza desde o Fundamental 1,
né? Você aprendeu lá sobre os conjuntos, né? Mas a definição de conjunto é uma coleção de qualquer, né? Nós temos aí uma coleção de qualquer objeto. É claro que esse conjunto ele é formado por elementos, tá bom? Bom, pessoal, então não esqueçam, conjuntos, né, é qualquer coleção de objeto. Se houver alguma pergunta em uma avaliação, você já sabe. O que é conjunto? É qualquer coleção de objetos, né? Bom, então vamos lá para a nossa definição. Olha só, nós temos aí uma árvore numérica, como vocês podem verificar, né? Está cheio de números, né? E essa árvore, ela simboliza aí o conceito matemático numérico. E observe que aí só existem números, né? O 0, 1, 6, 8, só existem números positivos. Professor, o que é número positivo? Negativo. A gente vai estudar, a gente vai relembrar esses conceitos, né? Então vamos lá, próximo passo. Olha só, pessoal, uma pergunta aqui, ó. Quais as aplicações dos conjuntos numéricos no dia a dia? Bom, existem muitas vezes que a gente acaba se perguntando, né? Por que eu estudo matemática? Qual é a finalidade de estudar matemática? O que aplico de matemática no meu dia a dia? Pessoal, é esse objetivo que a gente precisa chegar, né? Entender o porquê de estudar matemática, né? Quais a aplicação daquele conteúdo em determinada situação na minha vida, né? Então é para isso que a gente vai citar aqui algumas colocações. Olha só, os números naturais, por exemplo, eles podem ser associados em tudo, né? Por exemplo, o tempo, em tempo que você assiste a aula, o tempo que você demora no chuveiro tomando banho, né? Embaixo do chuveiro tomando banho, o tempo que você leva em uma caminhada, a quantidade de gasolina que o seu carro ele consome em determinada distância, enfim, são infinitos exemplos em relação aos números naturais, tá bom? Próximo conjunto que nós vamos falar, números inteiros. Ó, os números inteiros eles são importantes. Por quê? Porque existem inteiros positivos e inteiros negativos. Você com certeza lembra desse conjunto, né? Então, números inteiros em contas bancárias, por exemplo, quando retiramos mais do que devemos, o saldo fica negativo. O que é saldo negativo, professor? É um número negativo, né? O que é saldo positivo? É um número positivo. Mas em que sentido isso é aplicável diretamente na minha vida? Ó, saldo positivo é sinal que eu tenho dinheiro. Saldo negativo é sinal que eu estou devendo algo, certo? Então, não esqueçam dessa colocação aí. Vamos para o próximo. Olha só, pessoal, números racionais. Os números racionais eles estão presentes também no nosso dia a dia, né? E como você pode verificar aí, ó, meia xícara de açúcar, por exemplo. Então, meia xícara de açúcar, meio litro de água, né? 250 ml de refrigerante, 250 ml de suco. São algumas informações de números racionais que a gente vai acabar entendendo futuramente aí, tá bom? A gente vai entender futuramente por quê? Porque o conjunto de números racionais ele tem uma certa definição importante. Beleza? Vamos para o próximo. Olha só, os números irracionais nós podemos usar com valores aproximados de um cálculo matemático considerado grande e médio. Só lembrando que números racionais eles não são números exatos aí, né? É uma junção que a gente vai acabar aprendendo daqui a pouco. Vamos para o próximo. Números reais. Pessoal, os números reais eu costumo dizer que ele é o pai de todos os conjuntos. Mas professor, o que quer dizer pai de todos os conjuntos? Porque, pessoal, através dos números reais, você tem todos esses conjuntos que eu citei aqui, ó. Tanto os naturais, quanto os inteiros, quanto os racionais e quanto os irracionais. Então, esses conjuntos todos aqui, eles estão dentro desses reais, tá bom? A gente vai entender daqui a pouco no nosso diagrama, ok? Vamos lá. Olha só, pessoal, o que são conjuntos numéricos? Essa definição é muito importante que você possa fazer uma anotação aí, tá bom? Aí você pode pausar o vídeo e anotar aí o que são conjuntos numéricos. Olha só, vamos lá para a definição. São coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram com o resultado da necessidade da humanidade em determinado período histórico. Pessoal, esse conceito aí se aplica lá na história da matemática, de como surgiu os números, né? Por que surgiu os números? Alguém sabe aí do outro lado? É isso mesmo, surgiu com a necessidade, né? Surgiu através da necessidade do homem. Olha só, o homem primitivo, né? Você pode verificar essa imagem. O homem primitivo ele representava os números nas cavernas, né? Através aí, ó, dessas escritas, né?
na caverna. Então, como você pode verificar, ele não tinha aí os números da forma que nós temos hoje, né? Através de várias evoluções em conjuntos é que nós temos os nossos números hoje da forma toda bem organizada, né? Vamos lá. Olha só, pessoal, conjunto dos números naturais. Ó, é muito importante que você possa ver a seguinte informação. Ó, eu vou pedir isso de vocês com certeza em algum momento. Mas olha só, pessoal, qual é a letrinha que representa o conjunto dos números naturais? A letra N, né? E quem são os números naturais, professor? Os números naturais, pessoal, eles são todos os números, né, de 0 ao infinito, né? Então é um conjunto infinito. Deixa eu deixar aqui minimizado aqui, porque a gente vai precisar disso aqui. Bom, olha só, pessoal, nós temos aí, ó, o conjunto de números naturais é representado pela letra N. Vamos lá. Olha só, o conjunto de números naturais é representado por N. Ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero e é infinito. Como eu falei, né? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora para o infinito. Beleza? Não esqueçam aí, ó. Conjunto de números naturais são todos os números, né? Incluindo o zero aí. Bom, e quais são os subconjuntos dos números naturais? Olha só, pessoal, nós temos aí, ó, o N com asterisco, né? O que significa esse asterisco, professor? Fale pra gente aí qual é o significado dessa notação. Pessoal, é muito importante que essa notação você perceba que não está contido zero no conjunto. Então, N com asterisco acima do N significa que o zero não está incluído nesse conjunto, tá bom? Então, nós temos o primeiro subconjunto naturais, onde fica 1, 2, 3, 4, 5 e vai para o infinito, né? Então, observem esse primeiro subconjunto. Vamos para o próximo. NP. O que significa NP, professor? São o subconjunto de números pares, né? Olha só, 0, 2, 4, 6, 8. Então, esse conjunto aí, ó, esse subconjunto, ele é formado por todos os números pares, ok? Vamos para o próximo. Os números, olha só, os números ímpares, né? Então, observe que os números ímpares seguem uma sequência, né? E o N, esse N aí, ó, deixa eu pegar aqui o pincel para a gente mostrar para vocês, ó. Esse N aqui, ó, ele é um elemento, certo? Ele é um elemento e ele pertence ao conjunto de números naturais. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre essa relação aqui de pertinência, tá bom? Beleza. Então, seguindo aí adiante, nós temos o próximo subconjunto. Vamos lá. É o conjunto dos números primos, né? O subconjunto dos naturais é os números primos. Vocês lembram dos números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11. E o que é um número primo? O número primo é um número que divide ele, né? Ele e o número 1 somente. Então, olha só, o 2 divide ele mesmo, né? E o número 1. O 3, e é o único, né? O número primo que é par, somente o 2, o resto não são par, são ímpares. Beleza. Mas essa parte aqui você já com certeza lembra, né? A gente vai dar continuidade no nosso próximo tópico. Vamos lá. Vamos falar do próximo conjunto, pessoal. O conjunto dos números inteiros. Olha só, pessoal. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Isso mesmo. A nossa letra Z, tá bom? Professor, mas por que inteiros não é representado pela letra I? Vou deixar essa pergunta para a gente responder daqui a pouco. Tá bom? Vamos lá, dar sequência. Então, o que são conjuntos de números inteiros? Olha só. Olha a definição aí, gente. O conjunto de números inteiros é representado por Z, reúne todos os elementos dos números naturais e seus opostos. Bom, essa palavrinha bem aqui, oposto, eu vou grifar ela, tá bom? Vou marcar ela aqui. Por quê? Porque quando fala em oposto, eu tenho... Qual é o oposto de 1? É menos 1. Qual é o oposto de 2? É menos 2. Qual é o oposto de 3? É menos 3. Então, o conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais, incluindo o zero, né? E os números opostos, né? Então, nesse caso, os números opostos são menos 1, menos 2, e vocês já sabem aí sobre esses números inteiros. Tenho certeza que você lembra, tá bom? Vamos para o próximo. Olha só, agora vamos ter os subconjuntos dos números inteiros. Quais são eles, professor? São os mesmos do conjunto dos números naturais. Mas observe aí, ó. O que significa esse asterístico aqui em cima mesmo? Significa que o conjunto ele não contém o zero, né? Olha só, ó.
menos 4, menos 3. Lembre-se que esse pontinho aqui, vamos lá, vamos marcar aqui. Esse ponto aqui significa que esse conjunto vai para o infinito negativo, né? A mesma coisa aqui, ó, ele vai para o infinito positivo, beleza? Não esqueçam disso. Bom, então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ó, aqui não tem o zero, bem aqui era para ter o zero, certo? Então, vamos passar, vai para o 1, 2, então aqui tem todos os números positivos e negativos, com exceção do zero. Muito bem. Então, o asterisco significa que o zero não está contido nesse conjunto. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo é o conjunto dos números. Olha aí, gente. Os conjuntos de números positivos, né? Então, aqui foi a inclusão do subconjunto quando os números não está incluído zero. Aqui está os números positivos, somente os positivos, né? Quais são os positivos? 1, o 0, 1, 2, o 3, 4, 5 para o infinito. Ok? Próximo subconjunto. O conjunto dos números positivos, ó, olha aí, ó, sem o zero, né? Sem a inclusão do zero. Então aqui o zero não está aqui, ó. Aqui o zero estava, ali está o z mais, né? E aqui o z asterístico mais. Significa esse asterisco aqui, professor? Significa que o zero não está dentro desse conjunto, ok? O próximo subconjunto é o conjunto dos números negativos, ó, incluindo o zero. Então o infinito negativo, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até chegarmos no zero, né? E também temos o outro subconjunto, que é o conjunto dos números negativos sem o zero. Então ele chegou até aqui ao menos 1. É importante que você possa lembrar desse conceito de conjuntos, né, dos números inteiros, que aqui, ó, nós já passamos dos naturais. Então os naturais ele é um subconjunto dos números inteiros, né? Então naturais está contido nos números inteiros. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Vamos lá, vamos dar sequência aí, ó. Próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Professor, e qual é o símbolo que representa o conjunto dos números racionais? Pessoal, olha aí o símbolo, ó. Chegando, muito bem. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Cuidado aí, meu querido aluno, que muitas vezes você acaba marcando na prova que o racionais é representado pela letra R, e não é, é a letra Q, tá bom? Beleza, vamos lá para a definição. Olha só, o conjunto de números racionais é representado por Q, reúne todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, sendo P e Q números inteiros e Q diferente de zero. Bom, essa notação é muito importante. Eu vou abrir aqui uma caixinha de texto para a gente mostrar para você uma notação muito importante aqui. Olha só, é muito importante que você faça a seguinte notação, que todo número aí ele pode ser escrito no denominador, menos 1, que é o número 0, tá bom? É o número 0. Opa! É o número 0. Então, o número 0, ele é único, não dá para, vou tentar desfazer aqui porque não está dando. O número 0 é o único que não pode estar no denominador. Mas por que, professor? Porque não existe divisão por zero, tá bom? Então todo número pode ser representado na forma de denominador, né? Na forma de fração, menos quando o zero for no denominador. Ok? Beleza? Vamos lá. Olha só, quais são os subconjuntos dos números racionais? Quais são eles, professor? Primeiro, o que significa o asterisco aqui acima do símbolo? Significa que o conjunto não contém o zero, correto? Próximo subconjunto. Que conjunto é esse, professor? Subconjunto é esse? Significa que tem todos os números, né, positivos, como vocês podem ver, todos os números inteiros positivos. E dê alguns exemplos aí dele, professor. Olha só, 1, 1,5, 1 meio, né? 3 sobre 2, 10 sobre 5, 15 sobre 3, enfim, tem vários exemplos, né? Bom, o próximo é os racionais com o zero. Opa, com o zero não, desculpem. Sem o zero, né? São todos racionais positivos sem o zero. Beleza? O próximo subconjunto são todos racionais negativos. Menos 1 sobre 2,
menos 3 sobre 4, menos 4 sobre 7, enfim, são vários números, né? E o último subconjunto é o conjunto dos números negativos, né, racionais negativos, sem a inclusão do zero, né? Não esquecendo que o zero ele pode estar no numerador, ele só não pode estar no denominador, tá bom, pessoal? Essa notação é importante. Bom, o conjunto de números racionais, por quê? Olha, agora eu vou responder a pergunta lá sobre os inteiros. Por que o inteiro não é representado pela letra I? Porque o I representa o conjunto de números irracionais, tá bom? Números irracionais. Bom, então vamos lá. O I, ele representa os números racionais. Então, olha só, o conjunto de números racionais e irracionais, ele é representado por I, reúne os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica. Por exemplo, 3,141592 ou 1,203040. Tá, professor, dei aí uma simplificada nessa definição. Pessoal, o que está escrito aí é o seguinte, que os números irracionais são números que não podem ser representados através de uma fração. Por exemplo, bem aqui, ó, se você perceber, eu vou fazer aqui um círculo. Bem aqui, ó, você lembra desse número aqui, né? Você lembra dele? Esse número aqui, ó, é o... Opa! Esse número é o π. Lembra do π? 3,141592? Esse aqui é o π, ó. Esse número aqui é o π. 3,141592. Ele pode ser representado através de fração? Não, ele não pode ser representado através de fração, certo? Bom, dando continuidade aí, ó, vamos lá para a notação importante. Olha aí que importante. Dízima periódica são números racionais e não irracionais, tá bom? Então, a dízima periódica são números racionais e não irracionais. Beleza? Vamos lá para o próximo. Vamos ver. Conjunto de números reais. Chegou o próximo conjunto, né? Qual é a letra que representa? Letra R. Muito bem. E olha só, pessoal, o conjunto de números reais, ele é representado por R. Esse conjunto é formado pelos números racionais e irracionais. Assim, temos que a junção dos racionais, união com irracionais, além disso, os naturais, inteiros e irracionais, né? São subconjuntos reais. Pessoal, então, como eu falei, ó, ele é o pai de todos, né? Real ou natural é real, inteiro é real, racional é real, irracional é real, tá bom? Então, olha só, subconjunto de números reais, nós temos alguns aqui, olha só. O que significa o asterisco aqui em cima, professor? Significa que todos os números são reais, né? Com exceção do zero, né? Ou seja, o x aqui que ele fala, que é o elemento, ele tem que ser diferente de zero. Próximo subconjunto é o subconjunto de números reais positivos. O que são positivos? São maiores ou igual a zero. Na reta numérica você já lembra desse conceito, né, pessoal? Próximo subconjunto é o conjunto de números reais, né, sem o zero, né, positivo sem o zero. Olha aqui, ó, o x tem que ser maior que zero. Quem é esse x? É o elemento aí do conjunto de números reais. Aqui nós temos os reais negativos, né? Então eles é abaixo de zero, então é 0, menos 1, no caso menos 1, menos 2, menos 3, fazem parte desse subconjunto. Outro subconjunto é os reais negativos sem o zero, correto? Sem o zero. Bom, aqui nós temos operações com os conjuntos. Nós temos algumas operações que podem ser realizadas com os conjuntos. São elas, olha só, a interseção, né? A interseção de A com B, o conjunto formado pelos elementos comuns de A e B. A notação dela é a interseção com B. Isso você já viu também, né? Vamos para o próximo. A união é de A e o conjunto B é formado por todos os elementos pertencentes a A ou a B, né? A gente vai ver a notação A união com B. A gente vai entender um pouco mais no próximo exemplo, né? A diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertence a B. Bom, então a notação é A menos B. Esse conceito aqui a gente vai ver a aplicação em conjunto. Olha só, pessoal, eu trouxe aqui uma imagem para representar o que está contido, né? Então, a rua está aqui, é a nossa origem, o bairro, o município, o estado, o país, o continente, o planeta. Então, a rua está contida no planeta, o bairro está contido no planeta,
o município. Quem seria esse planeta aqui, professor? Seria os reais, né? Até os que estão estudando é os reais. Quem seria o continente? Seriam os irracionais, né? O país seria os racionais, o estado seria os inteiros e aqui o município, vamos dizer que o município seria os naturais. Então o município faz parte do estado, mas o estado não faz parte do município, né? Essa observação é importante. Bom, e o exemplo que nós temos aqui, ó, sendo A igual a 1, 2, 3 e 4 e B 2, 4 e 6, olha gente, esse símbolo aqui significa interseção. A interseção com B, quais elementos que estão em A e B? O 1, 2, o 3 e o 4 está em A, o B é 2, 4, 6. Então, qual elemento está em A e em B? Ó, o 12 está em A e o 12 está em B. O 1 está em A, mas não está em B, então não faz parte, né? O 4 está em A e 4 está em B. Então, a interseção de A com B é 2 e 4, ok? A união com B. Então, A união com B, os elementos de A unindo com B. Então, vamos juntar, ó. 1, 2, 3, 4... 2, 4, 6. Então, nós temos aí ó, o conjunto A união com B, 1, 2, 3, 4, 5, 4 e 6, desculpem. A menos B. A menos B, os elementos de A, é a diferença, né, de A e B. E qual é a diferença? O único elemento que não tem aqui nos dois é 1 e 3, né, é a diferença. E B menos A, é a diferença, é só o 6, é o único elemento que não está aqui dentro desse conjunto A. Dados o conjunto X, 1, 2, 3 e 4, e Y, 4, 3, 2, 1. Agora responda, X é igual a Y? E aí, pessoal? X é igual a Y? Isso mesmo, é igual, né? Então, aí existe uma igualdade, beleza? Então, os exemplos foram resolvidos. Vou estar agora falando o que eu aprendi até aqui. Então, a gente aprendeu aqui sobre conjuntos numéricos, tá bom? Nós aprendemos sobre conjunto numérico. Pessoal, agora eu vou estar explicando para vocês as atividades de hoje, tá? Para você realizar hoje no seu caderno. Vamos lá para a atividade. Olha só. Eu vou trazer um pouquinho mais aqui e vamos para a atividade. A atividade, vou falar primeiro da atividade da educação inclusiva. A atividade que você vai estar aí para você fazer no seu caderno, aluno da educação inclusiva, é essa atividade aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá a câmera. Está aqui, ó. Primeira questão. Ligue corretamente o conjunto a cada símbolo que representa. Então, você aí da educação inclusiva, você vai ligar, ó, os naturais ao símbolo que representa os números naturais, tá bom? Os inteiros também ao seu símbolo, assim como os demais, ok? Então não esqueça, a primeira questão para as alunos da educação inclusiva, você vai ligar os números, o conjunto aqui, né, no seu respectivo símbolo, ok? Para a segunda questão, o que está pedindo? Em qual imagem o conjunto A está contido em B? Então, o que está contido está dentro. Em qual imagem o conjunto A está dentro do conjunto B? É nessa imagem 1? É nessa imagem 2? Ou é nessa imagem 3? Não esqueça que contido é que está dentro, tá bom? Bom, terceira questão. Observe a figura e responda. Qual é o conjunto interseção de A interseção com B? Então, o que é interseção? O que está em comum em A e em B? O que está no meio, né? O que está no meio é a interseção dos dois conjuntos, ok? Quarta questão. As pessoas atendidas em uma unidade... Essa quarta questão, ele quer saber o total de pacientes aqui que foram atendidos nesse posto de saúde. Então, o que você vai fazer aí, aluno da educação inclusiva? Você vai somar esses números aqui para encontrar o total de pacientes, ok? A quinta questão, você vai pintar aqui a área, essa área aqui, ó, essas áreas, conforme aqui a nossa instrução, né? Pinte de amarelo os naturais. Então você vai ver onde estão os naturais aqui, você vai pintar de amarelo. Pinte de azul os inteiros, você vai pintar onde estão os inteiros de azul. E pinte de vermelho os racionais, onde estão os racionais, tá bom? Essa atividade é da educação inclusiva. Agora vamos para a atividade dos alunos regular. Bom, os alunos do ensino regular, a atividade é essa, ó. A primeira questão, você vai fazer a definição de conjunto numérico. A segunda questão, você vai citar os subconjuntos. A terceira questão, você vai representar o conjunto dos números inteiros. A quarta, o que são racionais da definição. A quinta, os 5 números irracionais. A sexta, o conjunto de números reais em diagrama. A sétima, você vai representar o conjunto de união de A em B. A oitava,
você vai fazer o seguinte, você vai representar a interseção de x e y, tá? A nona, você vai ver quantos alunos erraram as duas questões, só lembrando que isso aqui você pode representar através de um diagrama, que diagrama é essa figura aqui, ó. E a décima, você vai ver qual é o total de alunos. Vou dar uma ideia aqui, ó. Você vai pegar esse conjunto, somar com esse e somar com o valor que está aqui na interseção. E você determina o valor total aqui, tá bom? Bom, pessoal, então nossa aula experimental foi essa. Só lembrando que foi uma aula somente para fazermos aí uma recapitulação, tá bom? Espero a gente se encontrar aí, ó, no nosso próximo encontro, na verdade, nós vamos estar dando continuidade aí na nossa recapitulação, tá? Um forte abraço, fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.